Moisés foi um homem que tinha uma comunhão tremenda com Deus, que falava face a face com Deus. Isso fala de intimidade, isso fala de relacionamento estreito, de comunhão, de conhecimento. Isso fala de profundidade de relacionamento com Deus. Priorize essa presença na tua vida. Busque a face, a comunhão, a intimidade, relacionamento com Deus. Bate palma para Jesus e dá glória. Quem prioriza aí a presença de Deus, levanta suas mãos e adora Ele. Por isso você está aqui, para buscar o Espírito Santo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e te darei descanso. Foi a resposta de Deus para Moisés. Diga glória a Deus. Qual era o contexto que Deus fala com Moisés sobre a presença? Qual é o contexto que Deus vai falar com Moisés? Que a sua presença seria com ele, a presença de Deus iria com ele e lhe daria descanso. Moisés estava em um período com o povo pós-saída dos hebreus do Egito. O povo estava acampado no deserto do Sinai. No capítulo 32 de Êxodo, nós vemos Moisés descendo do monte Sinai com as tábuas da aliança, escritas por Deus. Quando ele desce, ele vê no acampamento hebreu uma grande agitação com barulhos e danças, pois o povo havia pressionado Arão para que fizesse para eles deuses que os conduzisse. Ou seja, a presença de Deus para eles não era suficiente. Não era suficiente o Senhor ter ferido o Egito de pragas. Não foi suficiente os sinais que o Senhor mostrou para eles, abrindo o mar vermelho com vento oriental para que eles pudessem passar a pés enxutos. Nada daquilo era suficiente. Deus provou para aquele povo que Ele estava com eles, na nuvem de dia, na coluna de fogo à noite. Não era para eles suficiente a presença de Deus. Moisés subiu para o monte, ficou reservado, se consagrando, buscando a Deus 40 dias. E eles achavam que Moisés havia morrido. E eles pressionam Arão para que fizesse para eles um Deus que os guiasse para que eles adorassem. Entregaram todas as joias que eles tinham, as peças de ouro, e Arão fez um bezerro de ouro, um deus egípcio, um ídolo, para que aquele povo pudesse adorar. Quando Moisés desce do monte, ele vê aquela cena, aquele culto, aquele ritual, aquele culto de adoração ao bezerro de ouro. Diga glória a Deus. E ele fica irado com aquilo. Ele pega as tábuas da lei e lança no chão, as tábuas escritas pelo próprio Deus, frente e verso. E ele destrói aquele bezerro de ouro, aquele ídolo, aquele Deus feito por mãos de homens, um ídolo egípcio. A presença de Deus, do Deus invisível, do Deus que havia operado tantos sinais para libertá-los do Egito, para eles não era suficiente. O Deus que ouviu o clamor deles, enquanto passaram 430 anos escravizados debaixo do jugo de Faraó, confeccionando tijolos, construindo tijolos para que as pirâmides, para que as construções do Egito fossem levantadas, do Egito antigo. O Deus que ouviu o clamor de gerações e gerações que nasciam e morriam na terra do Egito escrava. O Deus que ouviu o clamor deles e que agora se manifestou para libertá-los. Para eles a presença deste Deus todo-poderoso, soberano, não era suficiente. Eles queriam um Deus que eles pudessem tocar, ver, para adorar e cultuar. Diga glórias a Deus. O povo havia se corrompido e o Senhor irou-se com o ocorrido.
Moisés já havia intercedido a Deus pelo povo antes de descer do monte Sinai, para que o Senhor não os consumisse. Diga glória a Deus. E o Senhor deu uma ordem para Moisés, para que saísse daquele lugar com o povo que ele havia tirado do Egito, para o conduzir à terra prometida com juramento a Abraão, a Isaque, a Jacó. O Senhor disse lá em Êxodo 33:1: eu darei a seus descendentes. Diga glórias. E Moisés faz uma declaração a Deus. Versículo 15 de Êxodo 33. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Enquanto o povo não valorizava a presença do Senhor com eles, com tantos sinais, maravilhas e prodígios, para libertá-los do Egito, Moisés entendia perfeitamente que aquilo tudo só aconteceu por causa da presença do Todo-Poderoso, por causa das mãos de Deus que estavam agindo em favor daquele povo para libertá-los. Quem prioriza a presença de Deus manda glória para Ele, adora Ele, exalta Ele nesta manhã. Aleluias, glória a Deus. Daquela geração que saiu do Egito para a terra prometida, Canaã, Deus permitiu apenas que Josué e Calebe vivessem para ver a promessa se cumprir. Os demais da geração acima de 20 anos de idade pereceram no deserto durante os anos de peregrinação. E porque milhões de hebreus, naquele tempo chamados de hebreus, pereceram durante os anos de peregrinação no deserto, justamente por causa da corrupção, justamente por causa da sua rebelião contra Deus, contra Moisés, justamente porque não priorizaram a presença de Deus em suas vidas. Números 32:13 diz o seguinte: a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos. Foi o próprio Deus quem os fez andar errantes no deserto por 40 anos. Diga glória a Deus. O deserto era um período de passagem apenas. Eles tinham um endereço para residirem. Eles tinham um endereço para sair, Egito. E eles tinham um endereço para se fixarem, residirem, a terra de Canaã, que já havia sido prometida aos seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, Israel. Diga glórias a Deus. Só que Deus vê além das aparências. Deus vê o que está no nosso coração. Diga glória a Deus. Deus provou-lhes durante 40 anos do deserto. E aquela geração que saiu do Egito, acima de 20 anos, pereceu no deserto. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daqueles que tinham desagradado, que lhe tinham desagradado com o seu mau procedimento. Diga glória a Deus. Números 32, versículo 13. Você pode abrir aí na sua casa, internauta, ouvinte que nos acompanha. Você pode verificar isso tudo que eu estou falando aí na sua Bíblia, na sua casa. Esse texto nos ensina sobre a suficiência que a presença de Deus
nos oferece. A presença do Senhor nos transmite paz, segurança, provisão e proteção. Não há nada mais animador e fortalecedor do que a presença do Senhor conosco. Levanta as suas mãos e adore o nome do Senhor. Adore a Ele. Manda a sua glória para Ele. Tema da mensagem: a segurança que a presença do Senhor nos transmite. Primeiro ponto: nunca podemos abrir mão da gloriosa presença de Deus. Quem não abre mão da presença de Deus aí? E você ouvinte, você internauta, você prioriza a presença de Deus na sua vida? Você prioriza o Espírito de Deus na sua vida, a sua vida com Deus, a sua comunhão com Deus? Você tem priorizado no dia a dia? Nós estamos meditando sobre o povo hebreu na sua saída do Egito, no período pós-Egito. Um povo que não priorizou a presença de Deus na vida deles e pereceu. Nós temos que priorizar a presença de Deus nas nossas vidas. Reflita, internauta e ouvinte, irmãos que estão aqui, sobre a necessidade de priorizarmos Deus em nossas vidas. Moisés entendeu isso claramente. Ele disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me envies. Respondeu em versículo 15: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Moisés não aceitava outro substituto para a presença de Deus, porque a presença de Deus é insubstituível. Diga glória a Deus. Irmão, irmã, internauta, ouvinte, você pode tentar preencher a sua vida de diversas formas, mas mesmo assim, algo vai ficar faltando na sua vida. Sabe o que é isso? A presença de Deus. Diga glória a Deus. É a presença de Deus. Você pode buscar para a sua vida distrações, você pode buscar para a sua vida amizades, você pode procurar preencher esse vazio da presença de Deus nas drogas, nos pecados, nos vícios, nas amizades, com o dinheiro, com tudo que o mundo oferece. Porém, mesmo assim, esse vazio não vai ser preenchido na sua vida. Sabe por quê? Porque este vazio, ele está reservado para aquele que te criou, para aquele que nos formou, para aquele que nos criou do pó da terra. Este vazio é exclusivo e só pode ser preenchido pela presença de Deus em nossas vidas. Somente a presença de Deus pode preencher a lacuna, o vazio que existe no interior do ser humano. Nada desta terra, desta vida é capaz disso. Moisés não aceitava outro substitutivo para a presença de Deus, porque a presença de Deus é insubstituível. Versículo 15 de Êxodo 33. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Diga glória. Salmos 16, versículo 11. Vai dizer que na presença de Deus há fartura de alegria. Sim, claro que há. O crente que tem a presença de Deus, que tem o Espírito Santo, tem o fruto do Espírito. E uma das características do fruto do Espírito é a alegria. Diga glórias a Deus. Aprenda a desenvolver o fruto do Espírito na sua vida, irmão, irmã, internauta e ouvinte. Você já leu lá em Gálatas 5 sobre o fruto do Espírito?
Ele é uma unidade composta de características, de 9 características. É um fruto que tem 9 partes: a alegria, a paz, a fé, a mansidão, a paciência, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, o amor, principalmente o amor. Salmo 16, verso 11 diz: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Irmão, irmã, na presença de Deus, com a presença de Deus, com o Espírito de Deus em nossas vidas, pode estar tudo dando errado nas nossas vidas, as coisas podem não estar muito bem, mas isso não é motivo para nos entristecermos, isso não é motivo para nos desanimarmos, isto pelo contrário, é motivo de alegria e de regozijo na presença de Deus. É o que um dos apóstolos disse: irmãos, alegrem-se, porque vocês passam lutas, tribulações e provações, alegrem-se na presença de Deus. Aleluia, isso não é motivo de tristeza não, é motivo de alegria, de regozijo. Sabe por quê? Porque podemos passar, mas a presença de Deus passa junto conosco. Pelos vales, pelos desertos, pelas provações, pelas tribulações, o Senhor passa junto contigo. Bate palma para Jesus e dá glória. A presença de Deus nos traz a alegria da salvação. Fizeste dele uma grande bênção, para sempre lhe deste a alegria da tua salvação. Salmo 21, versículo 6. Muitos não entendem porque esses crentes são tão alegres, porque esses irmãos são tão felizes, porque eles vivem dentro da igreja, adorando a Deus já cedo pela manhã. Nós podemos ouvir aquele que está lá fora, ele diz: mas eu vejo esses crentes tão alegres, tão felizes nas igrejas, adorando, louvando, estão sempre com um sorriso no rosto. Sabe o que é isso, ouvinte internauta? É a alegria da salvação, é a alegria de sabermos que nós temos o nosso lugar reservado na glória. Isso é a alegria do Espírito de Deus na vida do homem, da mulher de Deus, do crente salvo, do servo de Deus. Quem sabe você está nos ouvindo, nos assistindo, e você tem tudo, mas você não tem esta alegria. Quem sabe você conhece um crente, um irmão, um servo de Deus, tão simples, humilde, mas ele transmite tanta paz, tanta alegria, e você fica assim admirado, admirada. Você que nos ouve, que nos acompanha, até que está aqui pela primeira vez, e diz: como que esses crentes são tão felizes? Mas como que eu não sinto essa paz, essa alegria? Eu tenho tudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sabe por quê que você não tem? Porque falta a presença de Deus na sua vida. Diga glórias a Deus. Adoro o nome de Jesus. Lá no Salmo 51, versículo 12, Davi diz o seguinte: devolve-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito pronto a obedecer. Davi havia cometido um pecado contra Deus seríssimo. Davi havia se envolvido com Batseba, e por causa do seu pecado, o esposo daquela mulher morreu no campo de batalha. E Deus não se agradou do que Davi fez. E ele pede que o Senhor lhe devolva, no Salmo 51, leia aí na sua casa ou na sua Bíblia, você que nos acompanha aqui no culto.
Devolve-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito pronto a obedecer. A pior coisa para o crente salvo é perder a presença de Deus, é perder a certeza da salvação. Nós vemos isso acontecendo na Bíblia. Saul foi um homem ungido por Deus, profetizou no arraial dos profetas, foi ungido para ser o primeiro rei de Israel, porém o seu coração se corrompeu, Deus não se agradou das suas atitudes, e o Espírito se afastou. Nós vemos Sansão, que perdeu a presença de Deus, decaiu da presença, e ele nem sabia que o Senhor já não estava mais com ele. A pior coisa para o crente afastado da presença é porque ele conhece a verdade, porque ele já desfrutou da presença, da plenitude de Deus em sua vida, ele já desfrutou dos dons de Deus, da salvação, e ele decaiu da presença e está afastado da presença, e ele tem consciência de que se ele partir para a eternidade, não é no céu que ele vai habitar. Davi havia tido essa consciência há tempo, e ele se arrependeu do seu pecado. E ele pede: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Quem sabe você está aqui nos ouvindo, você veio a este culto de busca pelo Espírito Santo, e você está como Davi. Você não sente mais a alegria da presença de Deus, da salvação. Você decaiu da presença, você se afastou, você já desfrutou da presença, e agora você está em uma situação espiritualmente que você precisa retornar para a presença. Davi teve essa consciência e ele se arrepende imediatamente do seu pecado, e o Senhor o renova. Mas as consequências dos seus atos trouxeram espada de Deus sobre a sua casa. Priorize a presença de Deus na sua vida, irmão e irmã. Não peque contra o Espírito, não entristeça o Espírito de Deus. Você, ouvinte internauta, não extingue o Espírito da sua vida com suas más obras, com suas más atitudes. Não entristeça o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus, ele é sensível, ele não habita em templo sujo. Deus é santo e ele requer de nós, no mínimo, que sejamos como ele é, santo como ele é santo. Bate palma para Jesus e dá glória. O maior medo de Davi era perder a presença de Deus na sua vida. Versículo 11: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. E o que afasta o Espírito de Deus das nossas vidas, o que afasta o Espírito de Deus da vida do ser humano, vocês sabem responder? Você, internauta e ouvinte, sabe dizer o que afasta o Espírito de Deus da sua vida, o que afastou a presença de Deus da sua vida? Nós podemos meditar aqui um pouco na situação de Davi, porque ele perdeu a alegria da salvação, porque o Espírito se afastou dele, porque ele pecou contra Deus, porque ele fez algo que desagradou a presença de Deus. E o que a Bíblia fala, que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós temos que vigiar pela nossa vida espiritual, nós temos que preservar a presença de Deus em nossas vidas, nós temos que priorizar a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, a todo custo. Não perca a sua comunhão com Deus,
Não perca a presença de Deus na sua vida, irmã. Lute para fazer a vontade de Deus, para que a tua vida sempre seja agradável à presença de Deus. Bate palma para Jesus, adora Ele. Então nós meditamos, nunca podemos abrir mão da gloriosa presença de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, devemos sempre buscar a presença de Deus. No primeiro ponto nós meditamos que nunca podemos abrir mão da gloriosa presença do Senhor. Não podemos abrir mão. Moisés não abriu mão da presença. Só irei se o Senhor for comigo. O povo hebreu, eles abriram mão da presença de Deus. Pediram para que Arão construísse um bezerro, um deus egípcio, para que eles adorassem, para que os conduzissem. Eles abriram mão da presença de Deus. Nós vemos aqui também que Davi teve consciência do seu pecado, da sua falha. Ele tinha consciência de que ele precisava da presença de Deus em sua vida. Diga glórias. Segundo ponto, devemos sempre buscar a presença do Senhor. Devemos buscar a presença do Senhor constantemente. Buscar a presença do Senhor constantemente é uma questão de sobrevivência em nossas vidas espirituais e material, porque sem a presença de Deus nós nada podemos, disse Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Nós somos dependentes dessa presença. Nós somos dependentes de Deus em nossas vidas. Salmo 105, versículo 4. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Você está buscando a presença de Deus nessa manhã. Você entendeu que você é dependente de Deus, que você prioriza essa presença, que você precisa dessa presença. E você, internauta e ouvinte, priorize essa presença, busque sempre por essa presença, a presença de Deus na sua vida. Pode glorificar o nome de Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 10, ele fala que nós devemos nos humilhar na presença de Deus. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Diga glórias a Deus. Tem pessoas que não gostam de se humilhar diante de Deus. Nos humilharmos é reconhecer as nossas falhas e o quanto nós somos dependentes de Deus. E obedecer, Tiago já disse, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar-se a Deus é estar debaixo da autoridade de Deus. Nós nos sujeitamos a tantas coisas, às autoridades constituídas da nação, às leis que existem, aos nossos pais superiores. Mas quando chega na parte de nos sujeitarmos a Deus e a sua vontade, muitos dizem, eu não consigo, eu não posso, para mim não dá, é muito difícil. O povo hebreu, eles não quiseram se sujeitar à vontade de Deus. Eles preferiram os ídolos do Egito a estarem sujeitos ao governo, à autoridade de Deus para as suas vidas. Tiago disse, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Diga glórias a Deus. Que possamos ser humildes e reconhecer que somos dependentes de Deus em nossas vidas. A nossa oração sobe como incenso até a presença do Senhor. Salmo 141, versículo 2. Seja a minha oração como incenso diante do Senhor,
e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Sabe o que é isso? É quando nós priorizamos a presença de Deus. Quando nós priorizamos essa comunhão com Deus, essa vida diária com Deus, não há empecilho, não há principado, não há potestade, não há barreira que impeça o nosso contato com os céus, a nossa comunhão com Deus, a ligação, oricandalabassai, clamaste, cantalabastei, clamaste, cantalabassi, clamalabassai, é direta com o trono da glória, sobe como incenso suave, sobe como oferta da tarde, o clamor daquele que prioriza a presença do Senhor na sua vida. Glorifica Ele, adora Ele, bate palma para Jesus e dá glória. Adora, 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 palma, 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 adora, adora, adora. Aleluia, sobe como incenso as narinas de Deus, o nosso clamor, como sacrifício da tarde, a nossa oração. Salmos 27, versículo 8. Davi disse: a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Nós devemos buscar a face do Senhor. Face fala de relacionamento. Face fala de comunhão. Quando nós nos comunicamos com outra pessoa, nós buscamos a face, olhar nos olhos. Nós procuramos nos comunicar verbal e também a comunicação não verbal. Nós olhamos a pessoa, nós procuramos a comunhão, o relacionamento. Quando Davi fala, busque a minha face, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Isso está falando de relacionamento com Deus. Isso está falando de comunhão com Deus. Sim ou não? Sim. Porque como que você vai se comunicar e se relacionar com uma pessoa se você não consegue olhar na face, nos olhos da pessoa? Geralmente quando alguém não consegue olhar nos olhos da outra pessoa, é porque está acontecendo alguma coisa, algum problema. Sim ou não? Sim ou não? Você internauta, você ouvinte, é assim ou não é? Quando alguém não consegue olhar na face da outra pessoa, olhar nos olhos, pode ter certeza que tem alguma coisa. Quando a pessoa esconde o olhar, esconde o rosto, tem alguma coisa acontecendo. Nós temos que buscar a face do Senhor. Nós temos que buscar a comunhão com Deus. Moisés foi um homem que tinha uma comunhão tremenda com Deus, que falava face a face com Deus. Isso fala de intimidade, isso fala de relacionamento estreito, de comunhão, de conhecimento. Isso fala de profundidade de relacionamento com Deus. Priorize essa presença na tua vida. Busque a face, a comunhão, a intimidade, relacionamento com Deus. Bate palma para Jesus e dá glória. E é a própria voz do Senhor que convoca o nosso coração a buscar a sua face, a sua presença. Jesus prometeu a sua presença conosco todos os dias. Mateus capítulo 28, versículo 20b. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E é essa presença que é a garantia da nossa vitória. É essa presença, através da terceira pessoa da Santíssima Trindade, através do Espírito Santo, é esta presença que nos cela, é esta presença, aleluia, que nos separa como propriedade exclusiva de Deus. É essa presença que garante a nossa salvação, porque o Espírito
quem vai levar a noiva ao encontro de Jesus nos ares. Recebe a palavra, recebe a mensagem, prioriza a presença, a face, a comunhão, o relacionamento com Deus, a vida com Deus. Recebe, ouvinte, recebe, internauta, recebe essa mensagem para a tua vida. Bate palma da glória, bate palma da glória. É a presença, é a presença, é a presença, é a presença que deve ser priorizada. É a nossa vida com Deus diário, o nosso relacionamento com Deus. Quem recebeu essa palavra aí, levanta as suas mãos e adore a Ele. Agora eu quero falar com você que pecou contra Deus. Você tem consciência como Davi. O momento é agora de reconciliar com Deus. O momento é agora de entregar a sua vida nas mãos do Senhor, aceitando-o como Salvador. Não venha somente à presença de Deus para receber uma bênção, para receber uma vitória. Deus quer ter uma comunhão tão grande conosco, como Ele tinha com Adão e Eva lá no jardim no Éden. Diz a Bíblia que o Senhor descia ao virar do dia, só para visitá-los no jardim no Éden, só para ter comunhão, só para ter relacionamento, só para ter, sabe o que? Amizade do homem, só para conviver com o ser humano que Ele criou. Você tem noção disso? Que Deus criou Adão do pó da terra e Eva da costela de Adão, e o próprio Deus visitava-os no jardim no Éden. Sabe por quê? Porque Deus sempre quis estar ao lado do ser humano. Deus sempre quis caminhar com a criatura. E somos nós que muitas vezes nos afastamos, damos as costas para aquele que nos ama e que nos criou, e que também deu a sua vida pela nossa salvação. Ele te chama nessa manhã, você internauta, você ouvinte. O momento é agora. Entregue sua vida nas mãos de Jesus. Aceite-o como Salvador da sua vida, da sua alma, como seu Senhor. Você está afastado? O momento é agora de reconciliar. O momento é agora de voltar para a presença. Está aí na tela. Você que está aceitando Jesus, vamos fazer uma oração. Se tiver alguém aqui nessa situação que veio aqui, vem aqui à frente, eu quero orar por você.